Maria da Conceição aceitou pagar um preço muito alto pela sua fé. Foi brutalmente espancada e a sua casa completamente destruída. Internaram-na compulsivamente no Hospital Júlio de Matos, onde não lhe foi diagnosticada nenhuma doença do foro psiquiátrico. Levaram-na a julgamento, mas o tribunal não reuniu provas que a comprometessem. A própria GNR passou de observadora a parte interveniente, impedindo o acesso ao local. Ladeira era uma ameaça. A Igreja não embarca. Portanto, a Igreja não é fácil em aceitar essas coisas. Daí, precisamente, a distância que, desde a primeira hora, a Igreja Católica marcou quanto ao fenómeno da ladeira. De facto, Deus não costuma revelar-se dessas maneiras. Com as videntes vestidas de uma maneira muito especial, com os apóstolos que andam ali à volta, que a gente não entende muito bem como é que é aquilo. E, efetivamente, a Igreja muito dificilmente poderia aceitar estes caminhos, estes processos. Agora, atenção, isto não implica nada ao meu respeito profundo pelas pessoas, seja a Maria da Conceição, seja o Bispo João Gabriel dos ortodoxos, que realmente quis assentar ali a Reais. Não tenho nada a comentar, nada. Tenho apenas que respeitar. Agora, o que é certo é que estas manifestações, e agora permita-me que eu saia completamente da esfera religiosa e entre na esfera humana. Como sabem, eu trabalho na Pastoral da Saúde. E trabalhando na Pastoral da Saúde, eu trabalho muito com a psiquiatria, trabalho muito com a psicologia, vejo muitos trabalhos muito interessantes na área da análise das situações emotivas que as pessoas estão a viver, e eu digo que muitos destes fenómenos, depois do avanço da ciência, sobretudo a ciência psiquiátrica e a psicologia, eu penso que nós temos que ser todos, qualquer cidadão, tem que ser extremamente prudente com estas coisas, porque são muitas vezes da área da emoção, da fantasia pessoal, do sonho, de querer converter em realidade uma intenção que se tem dentro de si. E é por isso que depois, nestes fenómenos, repare que aparecem sempre as mesmas imitações. Se você comparar a Santa da Ladeira com outros fenómenos, há imitações impressionantes. Ao nível das atitudes, ao nível das orações, ao nível das obras que nascem depois. É engraçado. Há um paralelismo enorme. Portanto, o vidente normalmente está a fazer um processo imitativo. Um processo que não é original. E é dentro dessa realidade, que é extremamente interessante ser prudente, ser equilibrado e fazer o estudo científico, ao nível da ciência médica, da ciência psicológica, fazer um estudo científico destas atitudes, destas posições. Eu, por mim, pessoalmente, dentro do quadro em que eu me movo, sinto enormes reticências. Agora, há um problema que a mim me choca, isso digo-lhe com toda a franqueza que me choca, é quando se transforma este fenómeno num processo de salvação fácil para situações de vida que nós temos. Atenção, a oração não pode ser de forma nenhuma um pedir para solucionar os meus problemas como eu gosto que eles sejam solucionados. Não, não. A oração e a minha relação com Deus não é alienação da minha parte. Pelo contrário, é compromisso. Eu, quando me relaciono com Deus, não é para que Deus resolva os meus problemas. Eu devo me relacionar com Deus para eu me comprometer na solução dos meus problemas e eu poder ajudar a solucionar os problemas dos outros. Pelo mês de maio do ano de 1974, veio um senhor da Igreja Católica Ortodoxa, chamado João Gabriel, portanto era o chefe de igreja, foi ele que fundou a Igreja Ortodoxa em Portugal, e veio com a finalidade de estudar os factos e todos os mistérios que se passavam aqui na Ladeira do Pinheiro, porque teve conhecimento deles nessa altura. Ele veio, portanto, disfarçado à civil e foi-lhe anunciado que era bispo. Ele ficou muito surpreendido quando a Mãe Maria lhe disse que o senhor que era bispo. Efetivamente, ele veio e era assim senhor, e estudou e analisou os mistérios ou os factos que aqui se passavam. Chegou à conclusão que eram verdadeiros e então decidiu aceitar a Ladeira do Pinheiro, ou digamos o santuário, coisa que a Igreja Católica não fez, nem se preocupou em analisar, ou vir ao local mesmo, mandar alguém para analisar. No entanto, a Igreja mandou perseguir a Mãe Maria, mandou encerrar o santuário e queriam demonstrar que a Mãe Maria estava errada. Queriam demonstrar que o santuário que era falso.
mas quando uma obra é de Deus, nada a deita abaixo. E a Mãe Maria é a Mãe da Igreja e é um verdadeiro tesouro de amor eucarístico. É a Mãe Maria que transmite à Igreja luz. A Mãe Maria transmite à Igreja a mensagem de paz, de amor, para conosco, para com o próximo e principalmente amor para com Deus. É, eu repito, a Mãe da Igreja, e a Igreja não tinha razão de existir neste santo local se a Mãe Maria não existisse. A Mãe Maria é a Mãe da Igreja e Nossa Mãe. E é o nosso telefone, ou digamos, é o nosso traço de união entre o céu e a terra. O que é que acha do facto de Maria da Conceição Horta ser o ícone de uma igreja ortodoxa, apesar de, no entanto, ser uma leiga no que diz respeito às doutrinas, às próprias doutrinas da igreja ortodoxa? Bem, eu não posso dizer que ela seja exatamente um ícone, porque, segundo aquilo que a própria igreja ensinou, se bem me lembro, o ícone da igreja é o bispo e não com certeza uma figura mística como a dela. Nenhuma figura mística pode ser efetivamente o ícone da Igreja, porque o ícone da Igreja deve representar o próprio Cristo e portanto, aqui estamos a falar de uma outra coisa. O problema é esse, é que há dois caminhos paralelos. Há um caminho religioso com as suas práticas próprias e há um caminho místico que não tem propriamente práticas, mas tem atitudes que por vezes entram em colisão com as próprias atitudes religiosas. E é aí que surgem todos os conflitos, surgem todos os problemas. Evidentemente que quem está junto com a Maria da Conceição tem uma visão desse mesmo misticismo, ou tem uma vivência, se quisermos, desse misticismo, acredito nisso profundamente, e às vezes é bem mais místico do que propriamente religioso. E isso pode criar, e tem criado conflitos até agora, não é? E penso que vai continuar a criar conflitos pela ordem natural das coisas, sempre foi assim e sempre será. Na sua visão mais pessoal, qual é a mais-valia deste fenómeno e a mais-valia desta ligação, esta união? A mais-valia é um bocado a concretização daquelas velhas palavras de um senhor chamado William Shakespeare, não é? Que às tantas, uma das suas peças lembrava que há mais coisas no céu e na terra do que as nossas vãs filosofias podem alcançar. E isso é estes fenómenos e outros, tanta coisa à nossa volta, e vamos mostrar que exatamente é assim. Ou seja, nós não temos um controle sobre a realidade, nós não podemos perceber tudo aquilo que se passa, há muita coisa que nos ultrapassa, e em relação à qual é legítimo que tenhamos dúvidas, mas que, sobretudo, é muito melhor que tenhamos interrogações, nos interroguemos porque é assim e não de outra maneira. Rui, no final dos anos 70, quando foi filmar até a Ladeira do Pinheiro, que tipo de realidade é que aí encontrou? Encontrei uma realidade diferente da de Fátima, digamos, que era aquela que eu conhecia melhor, que já tinha filmado. E eu andava à procura também de uma realidade diferente da de Fátima. Mas o espírito era um pouco o mesmo, portanto, são os peregrinos que são, por devoção, exercem um culto religioso, essencialmente religioso, e neste caso era a Santa da Ladeira. Era em situações muito especiais, porque ela tinha uma forma de organizar esses rituais, essencialmente os batismos, foi o que eu foquei sobretudo, foi o batismo na Foz do Areio, onde as pessoas se concentravam, vinham do país inteiro, eram milhares de pessoas. O caso da Ladeira do Pinheiro não é único, nem sequer é tão raro como se pode imaginar. Existiram muitos antes, continuam a existir neste momento, outros casos daquilo que nós poderíamos chamar um certo misticismo selvagem. Passa a expressão. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que são fenómenos espontâneos, populares, não regidos por nenhuma autoridade religiosa, obviamente, aparecem assim, digamos, como pequenos cogumelos junto de grandes árvores e que rapidamente se vão espalhando, vão crescendo e são perfeitamente incontroláveis, porque são do misticismo e porque são populares. Não depende de nenhuma autoridade religiosa e isso por vezes causa conflitos com as igrejas ou as organizações religiosas instituídas, a existência de fenómenos deste tipo, porque digamos que todas as igrejas ou todas as religiões têm tendência para um certo racionalismo, digamos assim, religioso. Tudo direitinho, nos eixos, seguindo o seu caminho normal. Ora bem, o misticismo veio irromper no meio de tudo isso com outras regras ou com a ausência total de regras. E, de facto, causa problemas a todas as autoridades religiosas. As pessoas não estão bem.
Cada vez há mais pessoas que não estão bem, que sentem mal na sua pele, que sentem que isto não vai para nenhum lugar bom, só pode caminhar rapidamente para um abismo, e então procuram desesperadamente agarrar-se a uma tábua de salvação. Bem, figuras como estas, ou situações como esta, lugares como este, são, digamos, propícios para atraírem como um ímã todas as pessoas deste mundo que estão em busca desesperadamente de uma saída. Busca da salvação. De salvação, que é um sentido lato, porque tem a ver com os seus males físicos, com as suas doenças, mas também com a orientação das suas próprias vidas e, sobretudo, com o sentido para a própria existência, que é o grande mal da nossa civilização, não é? Depois de milhares de anos de civilização, continuamos a não dar orientações às pessoas, continuamos a deixar as pessoas desorientadas, como se não tivéssemos para trás esses tais milhares de anos de civilização. Eu acho que ela não queria estar fora da Igreja Católica, talvez, ao princípio, mas começou a extravasar. Portanto, quando se entra nos fenómenos já de entrar em transe, dos milagres, tudo isso a Igreja tem muito medo, porque ou os controla e controla a informação e consegue ser credível, ou então assusta-se. E, portanto, eu penso que ela se assustou muito com a Santa da Ladeira. Não é por acaso que ela foi presa, a Santa da Ladeira a um dado momento, não é por acaso que ela tem a vida difícil a seguir, e que hoje eu não sei o que é que se passa, mas segundo parece o culto continua e ela, portanto, estruturou bem o seu culto. Igreja Ortodoxa e Igreja Católica, há muito pouco a separá-las. São duas faces da mesma moeda. Ladeira, Fátima, dois fenómenos de difícil compreensão e que têm levado muitas pessoas ao fanatismo religioso, à cegueira e ao isolamento. Na Ladeira, tal como em Fátima, é possível assistir a práticas que parecem retiradas de um passado medieval, onde a penitência, a dor e o sangue faziam sentido. Ladeira do Pinheiro será um local de eleição para a realização de milagres? É possível. Ou será antes um enorme embuste? Não sabemos. O que é certo é que até a Igreja Ortodoxa Polaca, que durante anos apadrinhou tudo o que lá se vivia, resolveu retirar-se e desacreditar aquela que já foi considerada santa. O Patriarcado de Lisboa, nessa altura, pensó que Ladeira iba a ser una concorrencia a Fátima y que quería tirar el lugar donde iso no pode pasar por a cabeza a ninguén, porque Deus non se contradice a si propio, non é? E se Nosa Señora escolleu Fátima para aparecer, pode escoller Ladeira, pode escoller outro lugar cualquier, porque non é ela que va a preguntar, a pedir licenza a ningún bispo, a ningún padre, para aparecer donde quera, non é? Entonces, claro, ahí el Patriarcado de Lisboa pensó que Ladeira quería tirar el lugar a Fátima y empezó a desacreditar Ladeira, inventando que las Eucaristías que sangraban, el crucifijo que sangraba, que era todo mentira, que era un fraude, que era sangue de galinha e muitas más coisas, entende? Eu não me preocupo qual é a razão pela qual a Sra. Dona Maria da Conceição cria ali naquele lugar um orfanato, ou um apoio a crianças abandonadas em África, ou um lar de idosos. Se o faz, faz muito bem. Se tem dinheiro disponível para o fazer, deve fazê-lo. E eu estou incondicionalmente, isso não vem confirmar nada da Ladeira do Pinheiro. Vem apenas dizer que qualquer pessoa que tenha minimamente responsabilidades e que sinta que há problemas humanos, deve efetivamente fazer tudo para neutralizá-los. Mas, por amor de Deus, não utilize isso como arma para afirmar a validade das afirmações ou das práticas de natureza religiosa que ele realiza. Esse é um problema de justiça, não é um problema de religião. Irmã Inês, sabes, olha, vou ter uma menina muito linda, com caracóis
E ela olhou, a mãe está boa, o que é isso? Mas foi que a mãe agora vai ter uma menina, pois a mãe tem barriga e a mãe já foi operada. E a mãe, como é que pode ter uma menina? Vou-te dizer, porque dói-me o ouvido e vai nascer do ouvido esquerdo, que é do lado do coração. Ela ficou assim, riu-se, mas isso será verdade. Estou para ver. É verdade, ainda faltam muitos dias. E depois, um dia aparece-me aqui a mãe da Rita, com ela com 1 ano, vestidinha de branco, com muitos caracóis, muito linda. Eu vi a Santa, dispensa no ar, era Santa Teresa, e foi encher-se o quarto de hóstias. E ela teve na mão, e hóstias de luz e tudo. Lembras-te disso? Não conta, vá. O quarto começou a aparecer assim, hóstias de luz, bolinhas assim brilhantes, com luz, e encheu-se também de hóstias por todo o quarto, em cima da cama, em cima dos móveis, dos sofás, em cima da mãe, em cima de mim. Dizia para ela, sabes, Ritinha, um dia a mãe vai fazer uma fundação e tu ficas na fundação, põe lá o teu nome. Não sei ainda quando é que vou fazer, mas vou fazê-la muito breve. Assim, o breve de Deus há de chegar e ficas na fundação. Tu, a Karina, e no meio que eles ficavam. Quer que sejas boa, quer que rezes. E dava assim estes conselhos. E falava assim com ela. E depois ela respondia. E se aprendes a ler, traz um curso de computador ou de escreveres bem à máquina e tudo para saberes, depois para estares na fundação. O que arde cura. Em 1933, na aldeia de Soalhães, em Marco de Canaveses, os sinos tocaram a rebate. Arminda de Jesus, que muitos acreditavam estar possuída, tinha sido morta. Para a semana, vamos conhecer a história da queimada viva de Soalhães, um caso que ficou conhecido para sempre como o crime da Aldeia Velha. Eu chamo-me Alfredo Brito. Boa noite.